Glória a Deus. Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus. Quem trouxe Bíblia, por favor, Salmo de número 23. Salmo de número 23 é o texto reservado por Deus para as nossas vidas nesta noite. Enquanto você localiza esse texto, esta porção das Escrituras, eu quero ser grato ao nosso bom e eterno Deus, que nos concede o privilégio de estarmos mais uma vez em sua presença. A Ele seja dada a honra, a glória, o louvor, a adoração, porque só Ele é digno de ser adorado. Estender também meus agradecimentos à pessoa do bispo, sempre de uma alegria radiante, sempre bom estar aqui. Sua alegria nos contagia. Deus abençoe. Bispa Damares, Deus abençoe. Eu tento vestir um pouquinho melhor, porque eu sei que o padrão aqui é alto. Aí a gente inventa. Mas é um prazer. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Deus abençoe os pastores, a todos aqui, esses obreiros que ladeiam. Deus abençoe. Enfim, a todo mundo. Se a gente for ficar citando o nome, eu tenho um carinho muito grande pela Nova Vida. Hashtag apaixonado por vocês. Deus abençoe. Estivemos no Mato Grosso do Sul, lá com o Bispo Alberto, com o pastor Agton, e tive que confessar com o Bispo Alberto que a Nova Vida tem um DNA diferente, né? Que cativa a gente, não é, pastor Tiago? Que nos prende. Falei para ele, o senhor seja menos carinhoso, porque aí o senhor vai fazer eu ficar em dúvida se eu fico em Imbu ou se eu fico em São Bernardo. Ele não faz isso, não. Pode ficar aqui, irmãos, ele? Amém. Vamos dar um amém aí, que é para ele sentir? Vamos aí. Amém. Aí assim eu fico aqui. Meu carinho muito grande por vocês. Que Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos que estão na contenção com Miguel. Ontem nós estávamos indo atender uma agenda, ele viu uma cantora cantando. E ele disse, papai, a cantora é minha esposa. Eu disse, rapaz, tu vigia, você vai casar só com 30. Ele disse, não, pai, é a minha esposa, o senhor viu lá, minha esposa. Eu disse, rapaz, eu vou começar a te trancar dentro de casa. Ele está lá na contenção com os irmãos. Deus abençoe. Quem achou o texto bíblico, diga amém. Amém. Até as crianças estão ligadas. Salmo de número 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas tranquilas. Ele restaura a minha alma. Me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? O Senhor nos dá uma mensagem num texto que todos nós conhecemos de cor e salteado. O Salmo 23 é o texto bíblico mais replicado de toda a Bíblia. Não existe uma porção mais replicada do que o Salmo de número 23. Talvez não seria nem necessário ler, porque acredito que 90%, 80% aqui sabe de cor e salteado este salmo aqui, este salmo de louvor, já que Salmos era o inário de Israel. Este salmo de número 23, que muitas vezes fica aberto na estante da nossa casa, criado do mudo, que a página já está até amarelada,
Alguns colocam uma folha na porta, recitando esse salmo. Eu não quero falar sobre o salmo do pastor, eu quero falar sobre o pastor dos salmos. Quero falar sobre ele, haja vista estamos em um trabalho, uma campanha intitulada sobre quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E acredito que poucos temas são tão precisos, tão odiernos, tão presentes no nosso momento, tão necessários quanto esse. Por quê, pastor? Porque a nossa geração, sem dúvida, é a geração mais barulhenta que existe. Sem dúvida, nunca existiu uma geração tão barulhenta, uma nação, um povo tão cheio de ruídos, de barulhos, tantas vozes sendo ditas, faladas simultaneamente. Enquanto eu estive em oração, pedindo a Deus um direcionamento, uma palavra, para estar aqui esta noite ministrando sobre as vossas vidas, eu comecei a pensar sobre algumas vozes que nós precisamos dar ouvidos. Eu pesquisei sobre algumas vozes que falaram sobre a Bíblia Sagrada. E eu percebi que mesmo quando Deus está presente falando conosco todos os dias, existem vozes falando simultaneamente. Meditando na palavra do Senhor esta semana, ao decorrer desta semana, eu percebi que até no jardim que a gente canta da inocência, da impecabilidade, no jardim da santidade, nos 2 capítulos mais perfeitos da Bíblia, se é que a gente pode dizer assim, houve uma voz que deturbou a verdadeira voz. Você já parou para pensar que o pecado original que originou tudo isto é derivado de alguém que deixou de ouvir a voz correta para ouvir a voz errada? Pare para pensar comigo. Tem Deus falando todo dia, tem jardim, tem presente, tem presença, tem manifestação, mas mesmo assim a serpente falou. E sabe qual é interessante? A serpente falou tudo o que Eva queria ouvir. O que, pastor? Que o pecado não é tão ruim assim, que vai gerar prazer, que vai dar poder, e tudo que a gente quer é poder. Falou que a verdade não é tão dura desse jeito. E o homem parou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da serpente. Eu comecei a me perguntar que tipo de voz nós temos ouvido e que tipo de voz nós necessitamos ouvir, já que era uma preocupação de Jesus que a igreja ouvisse a voz certa. Por vezes, Jesus faz esta afirmativa: quem tem ouvidos que ouça. Quem tem ouvidos que ouça a voz do Espírito. Contava uma parábola e ele dizia: quem tem ouvidos que ouça. Enunciava uma verdade, ele dizia: quem tem ouvidos que ouça. A preocupação de Jesus não era só pregar, era ser ouvido por quem lhe de fato emprestava os ouvidos. E com isso, esta expressão traz a ideia que nem todo mundo que está escutando está de fato ouvindo. Jesus não está falando sobre a pessoa que tem a condição física de ouvir, mas está falando a respeito de ouvintes que ouvem e não praticam, que ouvem e não guardam. Então ele alerta: quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz à igreja. No livro do Apocalipse, da Revelação, esta expressão aparece 8 vezes. E 7 das 8 é destinada às igrejas da Ásia. As 7 igrejas da Ásia. Entenda, todo o conteúdo do Apocalipse é destinado primeiramente às igrejas da Ásia.
de Deus para Jesus, de Jesus ao anjo, do anjo a João, de João às 7 igrejas da Ásia. Para cada igreja, Jesus fala a mesma coisa. Algumas vezes, eu sei quem você é, conheço tuas obras, eu ando no meio de vós, mas ele sempre termina a cada igreja dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu parei a me perguntar que voz nós necessitamos ouvir. E lendo a palavra do Senhor, eu descobri que nenhuma metáfora usada na Bíblia é tão precisa quanto a da ovelha e o pastor para retratar o relacionamento de Deus com os homens. Se é que a gente pode colocar assim, a metáfora do pastor e da ovelha é a que mais se assemelha conosco no nosso relacionamento com Deus. Por quê, pastor? Eu vou te explicar. Davi tinha isso em mente. A metáfora do casamento é legal, é precisa, é cirúrgica, mas não se aproxima tanto quanto a metáfora do pastor e da ovelha. A metáfora do pai com o filho é legal, mas não se aproxima tanto quanto a do pastor e da ovelha. A metáfora da mãe que dá a vida ao filho que gera, ela é cirúrgica, precisa, mas não aproxima tanto quanto a do pastor e da ovelha. E veremos isto ao ler o Salmo de número 23. Há quem diga que este salmo é composto enquanto Davi ainda pastoreava as ovelhas de seu pai. A gente precisa entender que Davi, no exercício do pastoreio, ele é um filho com direito à casa que está no pasto. A gente precisa entender que Davi está exercendo a função de um escravo, sendo filho. A gente precisa entender que Jessé está ocultando Davi por algum motivo, por alguma razão. Está retirando Davi da casa e colocando Davi no pasto. A gente precisa tirar da mente a ideia que Jessé é alguém pobre, Jessé é alguém rico, Jessé é um pai de posses. O fato de Davi estar no pastoreio não é porque não tem mais ninguém para exercer, até porque quando ele vai tocar a harpa na presença de Saul, quem fica com as ovelhas é o servo. Não existia pastor de ovelhas sem servo. A função pastoral era exercida por dupla, e eu vou explicar o porquê. Ovelha, ela não podia ser vendida a outro pastoreio, entregue a outro pasto, porque ela só seguia um pastor. E para seguir este pastor, ela tinha que andar diurnamente com ele, ela tinha que estar cotidianamente com ele, para aprender o timbre de voz, para aprender o cheiro, para se familiarizar com o pastor, porque ovelha não segue a estranhos. Ovelha não segue a estranhos. Vem cá, meu pajem de arma. Vem cá, já virou meu pajem de arma. Era mais ou menos assim. Um jovem andava com um pastor que era mais velho. Eu vou deixar ele ser o mais jovem, tá? Mas eu gosto da ideia de ser mais jovem. Mas eu vou deixar, de fato, ele ser o mais jovem. Entenda, porque precisava de um jovem com alguém de mais idade. Porque esta pessoa de mais idade podia faltar, morrer, falecer, não estar presente, adoecer. Então o jovem, ele seguia no pastoreio, no lugar. E porque ele crescia junto com as ovelhas, porque elas precisavam ouvir, conhecer o timbre de voz. Porque a ovelha não era transicionável, a ovelha não era vendida com outra finalidade a não ser o do consumo. Quando se vendia uma ovelha, ela ia direto para o abate. A ovelha só ficava no pasto na presença do seu pastor.
É por isso que tinha duas pessoas seguindo. Quando Davi ia tocar na presença do rei Saul, o moço, o pajem, ficava com as ovelhas. Entenda, Jessé tem dinheiro para pagar a pajem. Jessé tem dinheiro para pagar auxiliar de pastor. E por que o filho não está na mesa? Por que o filho não está na fileira dos santos? É óbvio entender pela Bíblia que Jessé por algum motivo está escondendo Davi. Jessé por algum motivo esconde Davi. Há quem acredita que é pelo fato dele ser ruivo, já que dentro de uma cultura, uma tradição antiga, acreditava-se que toda pessoa do cabelo vermelho, como a terra era vermelha, tinha um sinal de maldição, como a terra era maldita. Alguns acreditavam que é esse o motivo que faz Davi esconder, ou melhor, Jessé esconder Davi. Mas o Salmo de número 89, versículo de número 20, o texto diz: eu achei a Davi, e com santo óleo da unção eu ungi ele. É mais ou menos assim que a Bíblia está dizendo: o pai esconde, Deus acha. O pai oculta, Deus encontra. O pai esconde, Deus viu. O pai, pastor Alexandre, deixou de lado, Deus colocou em evidência. Pastor, eu não entendi. Entenda aqui, Davi sente o desprezo da família, Davi sente a ausência da família, Davi sente falta da voz familiar dos parentes, mas ele entende que é por conta da voz do pastor que toda ovelha sente conforto no pasto. É aqui que ele vai começar a compor o Salmo de número 23. E na composição do Salmo de número 23 ele canta: o Senhor é meu pastor e não me faltará. O Senhor é meu pastor e não me faltará. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Ele está cantando no pasto, olhar para as ovelhas, entendendo que na vida algumas vozes faltam, alguns apoios faltam, alguns auxílios faltam, algumas pessoas faltam, alguns apoios faltam, mas ele está olhando para Deus e se sentindo amparado pela presença do Senhor. Ele está olhando para o céu e dizendo: eu sinto a presença de Deus no meio do pasto. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu correr aqui porque eu não sei o que acontece com esse relógio aqui. Corre mais depressa do que o dos outros. Deixa eu correr aqui rapidinho para você entender a mensagem. Davi entende que pode faltar tudo, mas a presença do pastor não falta. Então ele começa a cantar. Eu acho interessante que quando a gente recorre aqui ao original, a gente vai encontrar uma pequena discrepância aqui no que nós temos em mão na nossa tradução. A tradução que nós temos em mão diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isto se dá por uma tradução de equivalência dinâmica. O que é isso, pastor? Para não complicar sua mente, tradução de equivalência dinâmica é quando se traduz do original tudo no literal e depois pega cada palavra para pôr a fazer sentido para que nós entendamos, já que o hebraico não tem esta pontuação como nós temos no nosso português. A posição não indica função como o nosso português e algumas outras questões. Mas existe algo chamado tradução de equivalência, que é chamado de equivalência mínima ou cirúrgica, que a gente entende como se traduz sem tirar muito do texto. Quando a gente vai para isso, o texto no original está dizendo assim: Adonai roi lo exar. Adonai, Senhor, roi, meu pastor, lo, que é traduzido por nada, no original se traduz por não. Exar, faltará. Então o texto no original, Davi está cantando assim: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Pastor, não está dizendo nada? Não, ele está dizendo não. E o que muda? Muda quase nada, pastor. Muda tudo. Muda o sentido dos salmos. Que
Você entendeu por quê? Porque se eu digo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, parece a ideia que Deus vai fazer tudo aquilo que eu quero. Que Deus é quase igual um gênio da lâmpada que eu esfrego e Ele atende os meus desejos. Mas não é isto que o Salmo está dizendo. O Salmo está falando de perigos no pasto. O Salmo está falando de águas que são diferentes das águas turbulentas, águas tranquilas. O Salmo está falando de um Deus que guia. O Salmo está falando de um vale da sombra da morte. O Salmo está falando de perigos. Parece que Davi está dizendo algo um pouco diferente. O que ele diz, pastor? O que Davi está dizendo não é que Deus vai fazer tudo aquilo que eu quero. O que Davi está dizendo é que a presença do pastor estará comigo. E isto é tudo que eu preciso para sobreviver no longo deste caminho. Não entendi? Calma que eu te explico. Eu vou devagar para você entender a mensagem. O que Davi está querendo dizer é o que eu necessito. Não é dos benefícios do pastor, mas é da presença do pastor. O que o pastor vai fazer por mim não é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso. O que o pastor vai fazer por mim não é atender os meus desejos, os mais egoístas. O que ele vai fazer por mim é prover salvação, cuidado, proteção, zelo, auxílio sobre a minha vida. Davi está dizendo assim: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Parece lindo, mas o judeu que entende do pastor, me ajuda aqui, pastor Alexandre, ele está entendendo o que Davi está querendo dizer. Não existe um lugar mais perigoso para a ovelha do que o pasto. Ovelha é o animal mais débil que existe. Não caça, não tem senso de direção, não tem senso de preservação, não identifica o que é comida e o que é veneno. Mas Davi está dizendo: toda vez que eu ia me alimentar, o pastor ia lá no pasto procurando as ervas daninhas, tirando os espinhos, tirando os abrolhos, tirando os venenos. Ele está dizendo: ir aos pastos verdejantes é ser conduzido pelo pastor ao bom alimento. Toda vez que eu caminhava para me alimentar, eu sabia que o pastor preparou, retirou espinho, retirou veneno, retirou abrolho, retirou serpente. Às vezes no meio do alimento tinha serpente, o pastor tirava. Às vezes no meio do alimento tinha lobo e o pastor tirava. Às vezes no meio do alimento tinha ervas e o pastor tirava. E Davi está dizendo: toda vez que eu me alimento é porque o pastor me conduz, me conduz. Pega na mão desse irmão do teu lado aí e diga para ele: me conduz. Diga: te conduz a pastos verdejantes. Eminácia olabaracando reminaragaia omiando relébria. Deixa eu liberar uma palavra para quem acredita. A voz do pastor vai te conduzir a pastos verdejantes. Todo espinho, todo abrolho, todo veneno, toda serpente, toda palavra enviada pelo mal contra a tua vida, a presença do pastor vai anular. Eu vou falar conforme. Mas como é que o pastor seguia? Ou melhor, as ovelhas seguiam o pastor. O maior instrumento do pastor, o melhor instrumento do pastor não é cajado. O melhor instrumento do pastor não é vara. O melhor instrumento do pastor não é funda. O melhor instrumento do pastor não é óleo. O melhor instrumento do pastor não é as pedras, não é o alforje. Qual é o maior instrumento do pastor? Eu não sei se você percebeu, mas o maior instrumento do pastor é a voz.
porque a ovelha era conduzida pela voz. O pastor falava, a ovelha seguia. O pastor cantava, a ovelha seguia. O pastor caminhava, a ovelha seguia. Quando o pastor queria que elas parassem, ele parava de falar e elas então sentavam na relva. Quando ele queria que elas conduzissem, ele ia cantarolando, ele ia cantando, ele ia falando. Talvez foi aí que Davi ficou tão afinado na harpa. Talvez foi aí que ele compôs tantos hinos, porque ele ia cantarolando: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ele me guia, ele me guia, ele me guia, ele me guia. Pega na mão de alguém aí, pega na mão de alguém aí, pega na mão de alguém e diga para ele: ouça a voz do Senhor, porque ela te guia. Ouça a voz do Senhor, porque ela te guia. Ouça a voz. Ele é manaragobria na Ásia. Ei, observe que o Salmo de número 23, Davi fala de forma exacerbada: o Senhor me guia. Guia para onde? Águas tranquilas. Guia para onde? Para pastos verdejantes. Guia para onde? Pelo vale da sombra da morte. Guia para onde? Guia para a mesa. Ele entendia toda vez que eu tinha um direcionamento, era dada pela voz do pastor. Toda vez que eu precisava de direção, a voz do pastor vinha. Proteção, a voz do pastor vinha. Calmaria, a voz do pastor vinha. E eu acho lindo como ele brinca com essa conjugação. Ele começa, ele é Adonai. E Adonai é Senhor. Senhor fala de autoridade, inacessibilidade. Fala que ele está no alto. Fala que ele está no trono. Fala que ele é poderoso. Fala que ele é grande. Mas aí ele segue e diz: Adonai Roi. Roi é um pronome pessoal, é meu pastor, é meu pastor. Ele está dizendo: ele é grande, ele é poderoso, ele é santo, ele é excelso, ele é majestoso, mas ele é meu, ele é íntimo, ele é próximo, ele é amigo, ele está no céu, ele está no trono, ele está sobre tudo, mas ele está dentro de mim, mas ele está comigo, mas ele caminha ao meu lado. Ele é poderoso, ele manda e ninguém manda nele, ele pode e ninguém pode como ele, ele faz e ninguém faz como ele, mas ele conhece toda a minha intimidade, minha estrutura, minhas mazelas, meu segredo, porque ele é Roi, ele é meu, ele é meu, ele é meu. Manobinaia. Ele é meu pastor. Ele está comigo. Ele caminha comigo. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, me conduz a águas tranquilas. Como eu disse, a ovelha é o animal mais débil, mas não só isso, mais medroso que existe. A ovelha tem medo até da própria sombra. Se ela vê o reflexo dela na água, ela pode se desesperar. Se ela vê a sombra dela na relva, ela pode correr. Ela pode fugir. O animal mais débil e medroso que existe. Você nunca vai ver uma ovelha num picadeiro de circo, pulando entre uma roda de fogo. Você nunca vai ver uma ovelha assim. Toda figura de ovelha que você vai ver é no pasto. Toda figura de ovelha que você vai ver é seguindo o pastor. Porque ovelha não sobrevive sem pastor. Ovelha não vive sem pastor. Ovelha não respira sem pastor. Ovelha não come sem pastor. Ovelha não bebe sem pastor. E Davi está olhando para o céu e dizendo: Deus, eu sou dependente do Senhor para tudo. Eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor. Águas tranquilas, porque ela pode se afogar nas águas turbulentas. Por vezes a gente vai passar sobre águas turbulentas na nossa vida. E toda vez que a Bíblia falar de águas turbulentas, ela está falando de provação. Ela está falando de dificuldade. Ela está falando de angústias. Ela está falando de lutas.
E Davi que conhece as angústias, Davi que conhece o que é ser abandonado, Davi que conhece o que é ser deixado de lado, Davi que conhece o que é os intempéries da alma, ele está dizendo: o Senhor, ele me conduz a águas tranquilas. Ei, entenda que ele está fazendo uma conexão de águas tranquilas. Ele diz: refrigera a minha alma, ele traz paz para a minha alma. Ele não só tira, como ele cura. Ele não só cessa, como ele cura. Ele não só me faz passar pela prova, como ele me cura de todos os traumas que ela pode me deixar. Oh, ele manjogé para gaiobinaia. Olebastia. Manoria calava sebinaio. Davi está dizendo assim: as turbulências da vida não vão me levar, porque o pastor está me conduzindo, porque o pastor está me levando, por amor do seu nome ele está me levando. Davi sabia o que era perder noites de sono. O lugar mais perigoso para a ovelha, o pasto. O lugar de maior perigo para a ovelha, o pasto. Com um sorriso, mostra os dentes para esse irmão do teu lado. Você estava sentindo falta disso, não é? Com dente ou sem dente, diga para ele assim: o Senhor te conduz. Diga para ele assim: a presença do pastor está contigo. Mostra os dentes para esse irmão do teu lado aí, diga para ele assim: ele guia a tua vida. Só que você precisa ouvir a sua voz. Você precisa ouvir a sua voz. Não existe ovelha desobediente. Não existe ovelha que não obedeça a voz do pastor. Tem até um caso emblemático, pastor Davi. É que você pesquisa na internet e você vai ver um pastor na península do Sinai e um grande rebanho de ovelhas. E você vai ver pessoas ali assistindo turistas, gritando, chamando, tentando fazer o assobio do pastor, tentando imitar a forma com que o pastor cantarola. E eles estão tentando chamar a atenção das ovelhas, e as ovelhas estão dispersas. Aí o pastor se levanta da pedra, pega o seu cajado e só assobia uma única vez, e todas as ovelhas que estão dispersas começam a se reunir em quase que uma fila indiana e parar atrás do pastor. E o pastor segue assobiando com seu companheiro de lado, e as ovelhas seguindo a voz do assobio do pastor. Sabe o que é isso? É que o único animal que não obedece outra figura não ser o pastor é a ovelha. O que é desobediente é bode, mas a gente não é bode, a gente é ovelha. O que não aceita a ordem é bode, a gente não é bode, a gente é ovelha. Dá uma olhadinha pra esse irmão do teu lado e liga pra ele: aqui não tem lugar pra bode. Com um sorriso pra ele não ficar bravo, nem com você nem comigo. Mostra os dentes, se não tiver a gengiva, que é ainda melhor nesse caso. Me conduz a águas tranquilas. Se ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Olavas. Onamaraçu naragai. Sabe o que é andar no vale da sombra da morte? O deserto de Israel secava as águas dos rios, e aqueles rios tornavam-se desfiladeiros. E o pastor, que tinha a função de conduzir ovelhas para o pasto, ele tinha que procurar águas tranquilas, ele tinha que procurar pastagens verdejantes. Às vezes ele andava dias, às vezes ele andava o dia inteiro, às vezes ele podia voltar para casa só depois de meses, e ele ia procurando. E neste caminho que ele percorria, existiam os vales que eram chamados de vales da sombra da morte, que eram desfiladeiros, que a qualquer risco a ovelha poderia escorregar e cair. E já que a ovelha é o animal mais medroso que existe, como é que se passa em um vale da sombra da morte com um animal medroso? Como é que você passa no vale da sombra
da morte com alguém que tem medo. Só tinha um jeito. O pastor pegava as mais rebeldes. O pastor pegava a ovelha que era mais tribulosa, a ovelha que dava mais trabalho. E a esta que não obedecia a sua voz, o pastor quebrava a patinha dela. Por que, pastor, ele quebrava a pata? Parece cruel, não é? A ideia de se quebrar a pata é porque ele entendia: essa aqui no vale da sombra da morte vai morrer, essa aqui no vale da sombra da morte vai cair, essa aqui no vale da sombra da morte vai se perder. E toda vez que ele tinha que quebrar a pata de uma ovelha, ele tornava ela inútil para o sacrifício, inútil para o comércio. Ninguém comia carne de ovelha da pata quebrada. O pastor sabia: nunca mais vai andar normal, nunca mais vai caminhar normal. E o que o pastor fazia? Ele dizia: eu vou carregar ela para o resto da vida dela, ela vai andar nos meus ombros, mas eu amo tanto ela que eu estou tirando ela do mercado hoje. Eu amo tanto ela que ela jamais será moeda de troca. Eu estou amando tanto ela que no vale da sombra da morte ela não cai. Enquanto algumas seguem a minha voz, ela vai no meu ombro. Ei, irmão, tem vez que a gente está gritando: Deus está doendo, Deus está machucando, Deus, porque o Senhor permitiu isso? E Deus está dizendo: eu não aceito te perder para o vale da sombra da morte. Ele é macierra, maia. Ele está dizendo: eu prefiro te carregar, eu prefiro ver você chorando, gritando hoje, do que perdido no vale da sombra da morte. Eu prefiro ver você sofrendo do que te perder. Oh, pega na mão desse irmão do teu lado, pega com um sorriso, porque não é fácil de ouvir isso. Que às vezes Deus quebra a nossa patinha, bispo, só para não ver a gente perder ou se perder no caminho. Ele está dizendo: é por amor, é por amor, é por amor, é por amor, é por amor. Não vou te carregar porque eu sou gordo e não aguento. Mas o pastor colocava a ovelha nos ombros. A rebelde, de pata quebrada, dá uma mancada aí, vaso. A de pata quebrada, ele carregava. E as outras iam ouvindo a sua voz. Ele ia falando, mas na mão do pastor, ele tinha um único instrumento. O pastor não era dois, não, era um só. O cajado. Pastor, e a vara? Era a mesma coisa. Cajado é a parte curva de cima, vara é a parte haste de baixo. Quando ele diz tua vara e o teu cajado, é que a ovelha sabe distinguir cajado de vara. A gente não sabe distinguir. A gente acha que cajado é para bater. A gente acha que cajado é para machucar. E cajado não é para bater. Cajado é para trazer para perto. Cajado é para puxar. Cajado é para trazer para junto. Às vezes a ovelha ia indo e ficava dispersa com a paisagem e começava a escorregar, mas o pastor ia lá com o cajado e dizia: volta para cá, volta para. Às vezes, quando o teu líder, quando o teu pastor puxa a sua orelha, entrega uma palavra um pouco mais dura, e você está dizendo: não, quem é ele? Ele é pastor que está usando do cajado para trazer você para perto, porque ele sabe que se deixar tem o vale da sombra da morte, mas toda ovelha que se preze sabe que a voz do pastor acalma, o cajado consola, a voz do pastor acalma e o cajado consola. Ele é mandura baracando, ele é pastor, então por que eu fico com tanto medo? Porque a gente para de ouvir a voz do pastor. Há quanto tempo faz que você não está ouvindo a voz do teu pastor? Que é isso, pastor? Não dá tempo a gente entrar nesses méritos. Mas por que é que Pedro afundou quando foi andar sobre as águas com Jesus?
Porque ele parou de ouvir a voz do pastor e começou a olhar para a água. Ele preferiu ouvir a voz da tempestade. Ele passou a ouvir a voz dos ventos e parou de ouvir a voz do pastor e afundou. Porque os discípulos se desesperam em Marcos capítulo 4, 35, no meio de uma tempestade também, porque eles pararam de ouvir a voz do pastor que disse: nós vamos lá para o outro lado, e eles passaram a olhar as vozes dos ventos que gritavam alto no meio daquela turbulência, e pararam de ouvir a voz que disse para eles: eu estou no barco, eu estou no controle, vai dar tudo certo. A tua história tem ponto de partida, mas também tem ponto de chegada. A tua história tem destino certo. O pastor já liberou a palavra sobre a tua vida. Está na hora de ouvir a voz do pastor. Quem tem ouvidos, sacode esse irmão do teu lado aí com um sorriso. Diga para ele: quem tem ouvidos, diga: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o pastor canta para as ovelhas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está liberando esta noite sobre nossas vidas. A palavra dele te guia, a palavra dele te direciona, a palavra dele te orienta. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás. O Senhor é meu pastor e não me faltará. Tua presença me acalma. Tua presença me acalma. Tua presença me acalma. Tua presença me acalma. Tua presença me mostra que não tem inimigo que possa suster diante de mim. Aí chegava aonde? Na mesa, na presença dos inimigos. Já parou para pensar na cena de Davi cantarolando, ovelha comendo e Davi protegendo? Não dá tempo para falar, mas existem algumas razões porque ele fala uma mesa na presença dos meus inimigos. Existem algumas razões porque ele está dizendo isso. Primeiro, é porque o pasto era o lugar que mais gerava inimigo para a ovelha. Por quê, pastor? O primeiro inimigo da ovelha era ela mesma. Sorriso para esse irmão que ele não vai gostar muito. Diga para ele assim: o maior inimigo da ovelha é ela mesma. Você sabe qual é o maior órgão da ovelha? Eu acho que é por isso que crente come muito. O maior órgão da ovelha é o estômago. E ovelha come muito. Se o pastor deixar ela, come e não para de comer. E qual é o maior perigo dela? É quando ela termina de se alimentar e vai dormir, porque ela está eu vou usar um termo bem nordestino, tá? Não me critica não, mas ela está de bucho cheio. E de bucho cheio, muitas vezes ao dormir ela vira de patas para cima. E o estômago, que toma quase conta de todo o tórax dela, comprime os pulmões. E ela começa a sufocar. Enquanto ela está sufocando, o pastor vai lá e com carinho desvira ela. Então ela volta a respirar. É por isso que Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Por quê, pastor? Jesus está falando de um aprisco comunitário, onde todos os pastores levam as suas ovelhas para um aprisco, que era um quadrado onde tinha ali os muros e uma única porta, e um dos pastores ficava acordado a noite inteira na porta, para nenhum animal entrar, para nenhum ladrão roubar, para ninguém pular os muros e roubar, e de olho nas ovelhas, enquanto elas dormiam, o pastor vigiava. Enquanto elas dormiam, o pastor cuidava. Uma virava, ele desvirava. Outra virava, ele desvirava. Um ladrão vinha para roubar, ele então defendia. Uma besta fera vinha para matar, então ele lutava. É por isso que Jesus está dizendo: eu sou a porta do aprisco.
Eu sou o pastor que não dorme. Eu sou o pastor que não dorme. Ei, pega na mão desse irmão do teu lado aí e diga para ele: Jesus é o pastor que não dorme. Jesus é o pastor que não dorme. Jesus é o pastor que não dorme. Segundo perigo da ovelha. 5 minutos para terminar. Pode? Depois eu dou um beijo na sua testa. Segundo perigo para a ovelha. Eu já falei aqui. Era as ervas daninhas. Era os abrolhos, os espinhos. Que às vezes ela se engasgava quando comia. E cuidadosamente o pastor estava dizendo: enquanto eu for o seu pastor, você não se sufoca com o que põe na sua boca, porque a minha voz é quem te direciona, o meu cuidado é quem te protege. Ele estava lá cuidadosa. Às vezes ele feria as mãos dele arrancando os espinhos. Isso te transforma em algo natural? Isso é familiar? Alguém que machuca as mãos aos espinhos ao arrancar abrolhos, ao arrancar as contendas, ao arrancar as dissensões, ao arrancar os venenos que tinham no pasto. Terceiro perigo é que os leões, os ursos, os lobos, as raposas procuravam o momento em que as ovelhas estavam no pasto se alimentando para atacar. Por quê, pastor? Porque ele sabia que era nesse momento que toda a atenção dela estava na comida. Quer entender isso? É só ver crente no restaurante. Conversa cessa, pregação cessa, tudo cessa. Elas estavam focadas na comida. Elas estavam tão focadas aqui que elas não viam aqui. Mas o pastor estava lá, com vara, cajado, funda. A raposa vinha, o pastor via ela de longe chegando. E quando ela pensava assim: vou tragar as ovelhas, o pastor tirava a funda e com mira precisa feria a raposa. Às vezes vinha um urso e o pastor se colocava sobre uma pedra, se tornava maior. Ele usava o cajado, ele usava vara, ele usava pedra, ele se atirava. Por que ele tinha que fazer isso, pastor? Porque todo pastor sabia que cada ovelha que ele perdia, ele tinha que dar conta. Cada ovelha que morria, ele tinha que dar paga. Ele dava conta de cada ovelha. Por isso que Jesus, ele quando fala aos pastores da terra, ele diz: cada pastor vai dar conta pela vida das suas ovelhas, porque ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Só que nos nossos dias a gente está vendo os lobos, as raposas, e elas até parecem como ovelha. Elas até falam como ovelha. Elas pregam e cantam como ovelha. Mas o Deus que também é pastor, que direciona os seus pastores, ele não dorme. Ele está dizendo: aqui no pasto não, aqui no pasto tem pastor, aqui no pasto tem pastor. Estende, bispo, as suas mãos em direção desta igreja de forma profética. Entenda aqui uma coisa: nesse pasto aqui tem pastor, nesse pasto aqui tem pastor, nesse pasto aqui tem pastor. Não tem vaga para lobo, não tem vaga para raposa, não tem vaga para leão, não tem vaga para urso. Deixa eu encerrar, minha bispa. Bispo, arma da raposa, sutileza. Arma do leão, o grito. Arma do lobo, o uivo. Arma do urso, a força do braço e a estatura. Deus está dizendo: eu sou o leão da tribo de Judá. Ninguém ruge maior do que eu
sou Adonai, o Altíssimo, eu estou sobre ninguém é maior do que eu. Sutileza, eu não durmo nem tosquenejo. Eu sou o guarda de Israel, fica tranquilo. Para cada arma dos inimigos do pasto, para cada arma dos inimigos do pasto, Deus tem uma qualidade específica para proteger. E Davi está dizendo: Ele prepara perante mim, na presença dos meus inimigos, uma mesa. Ele está dizendo: no deserto eu caminhei e Ele me levou para a mesa. No vale eu caminhei e Ele me levou para a mesa. Na guerra eu caminhei e Ele me levou para a mesa. Urso não me pegou, serpente não me picou, leão não me tragou, porque a presença do pastor está comigo. Derramando de rébia. Eravasse amanto relebre naragaia. Amanto tará sobre naragaiô. A presença. A presença do pastor está aqui. Quem está sentindo a presença? A presença do pastor está aqui esta noite. A presença do pastor. Encerro. Agora é de verdade. Eu já estou nos acréscimos. Para encerrar nos acréscimos, eu encerro com essa participação. Unges a minha cabeça. O óleo do pastor servia para 3 coisas. Diga comigo: o óleo servia para 3 coisas. A primeira coisa que o óleo servia é que o pastor, na sua alforge, ele tinha 3 espécies de óleo diferentes. O primeiro óleo era o óleo viçoso. Diga comigo: óleo viçoso. O óleo viçoso. O pastor ungia a cabeça das ovelhas ou dos carneiros, porque no pasto, vou falar uma coisa aqui que você não sabia, vou revelar um segredo para você, mas ovelha briga no pasto, ovelha se desentende no pasto, ovelha se bate no pasto. Sabe qual é a forma de ovelha disputar no pasto? É dar cabeçada uma contra a outra. Elas iam para dar cabeçada uma na outra. Quando elas se namoravam da mesma ovelha, o pastor ficava olhando de longe lá dizendo: vai ter disputa, vai ter briga. Quando elas brigavam por território, o pastor estava olhando lá dizendo: vai ter briga, vai ter desentendimento. E só tinha uma coisa que evitava a briga, que evitava a morte, que evitava o desentendimento. Então o pastor ia lá e ungia a cabeça das ovelhas, porque o óleo disseminava toda a contenda. Como assim, pastor? Fazia eles não brigar? Não, irmão, até eles tentavam. Eles vinham de cá, um vinha de cá e mirava no outro, e quando eles iam para bater, o óleo escorregava e eles não conseguiam brigar. Ele insistia, ia de novo, aí o óleo fazia, eles escorregavam. Óleo na cabeça de ovelha dissemina toda a contenda. Ovelha de cabeça erguida não briga, ovelha de cabeça ungida não discute, ovelha de cabeça ungida, ela não disputa território. Ela sabe que a presença do pastor está provendo tudo que ela necessita. Você vê esses varão contendeiro, você olha para ele e diz: está faltando óleo. Você vê esses pastor brigão, você diz: está faltando óleo. Você vê essas pastoras aí que fica discutindo: eu vou falar, está faltando óleo. Você vê essas ovelhas aí que diz comigo: não, se pisar no meu calo, você diz: está faltando óleo. Que Deus derrame óleo no calo, que Deus derrame óleo na cabeça, que Deus derrame óleo. O segundo óleo, meu bispo. O segundo tipo de óleo, eu encerro, preciso parar. Era o repelente. Vem. Celso está top demais. Como é que é para ficar branquinho desse jeito? O segundo tipo de óleo era um óleo para preservar a vida.
Por quê, pastor? Porque no pasto tem enxame de moscas. E mosca ama pousar na cabeça de ovelha. Os enxames vinham e às vezes pousavam no nariz, na cabeça, deixava varejeira. Aqueles bichinhos iam correndo a paciência da ovelha. E para se livrar, às vezes ela batia a cabeça contra a parede. Às vezes ela batia a cabeça contra outras pessoas. Às vezes ela corria sem direção. E o pastor, sabendo que nenhum enxame do inferno podia matar suas ovelhas, ele ungia com óleo repelente. Porque toda vez que o enxame vinha tentar tirar a paz da ovelha, o óleo retirava. Oh, eu preciso liberar esta palavra. Eu preciso liberar esta palavra. Eu preciso liberar essa palavra. Nenhum enxame do inferno, nenhuma retaliação do inferno, nenhuma palavra do inferno vai criar varejeira espiritual sobre a tua cabeça. Porque Deus colocou um óleo sobre a tua cabeça. Ei, você está sendo ungido pela presença do Espírito Santo de Deus. Cada propósito que os bispos colocam aqui, é eles colocando azeite sobre a tua cabeça. Azeite sobre a tua cabeça. Porque só tem uma voz sobre esse rebanho. Só tem uma voz. E a voz desse rebanho é a do pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele ungia a cabeça. Terceiro tipo de óleo. Deus abençoe. Obrigado. Top esse texto. Terceiro tipo. Eu encerro. Unges a minha cabeça. Era o óleo medicinal. Diga comigo, medicinal. Porque pasto também era lugar onde gerava feridas. Ovelha se fere no pasto. Ovelha se machuca no pasto. Ovelha cria feridas no pasto. A vara, que a gente entende também de forma pejorativa, servia para tirar carrapicho, para tirar algumas coisas que prendiam na lã da ovelha. E ao retirar isso, às vezes feria. E o pastor jamais deixava uma ovelha ferida. O pastor jamais deixava uma ovelha sangrando. Jamais deixava uma ovelha machucada. Ele ia lá no seu alforje, pegava o azeite medicinal, o azeite para curar, e untava as feridas das ovelhas. Porque pasto também é lugar de cura. Porque pasto também é lugar de ligar feridas. Porque pasto também é lugar onde Deus restaura a alma. Porque pasto também é lugar onde o pastor cura as feridas da nossa alma. Davi reconhece que não tem lugar onde ele queira estar mais do que na presença do pastor. Davi está trocando a casa do pai pela presença do pastor no pasto. Davi está trocando o palácio pela presença do pastor no pasto. Davi está dizendo: eu não preciso de nenhum outro lugar no mundo a não ser da presença do pastor. Se ele estiver comigo no deserto, se ele estiver comigo no vale, se ele estiver comigo na luta, é o melhor lugar do mundo para se estar na presença, na presença, na presença. Com a permissão do bispo, fica de pé, eu não vou pregar mais. Fica de pé, é na presença, 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 é na presença do bom pastor, é na presença do bom pastor. É maracando relema e obre a cássia, elemando daracando. Tem azeite de Deus para tua vida, tem azeite de Deus para tua vida, tem azeite de Deus para tua vida. Tá ferido, tem azeite. Tá sofrendo com os ataques do inferno, tem azeite. Olamante o relevaracando rébria, tem azeite. Tá envolvido nas contendas, tem azeite. Tem azeite para te curar, tem voz para te acalmar, tem cajado para te trazer de volta.
Tem presença, tem presença, tem presença. Na presença do pastor tem sono tranquilo, na presença do pastor tem alimento, na presença do pastor tem provisão, na presença do pastor tem conforto, na presença do pastor tem consolo, na presença do pastor tem cura, na presença do pastor tem unção, tem unção, tem unção, tem unção, tem unção, tem unção. Deixa eu ver quem recebe esta palavra, deixa eu ver quem recebe esta palavra, deixa eu ver quem necessita, deixa eu ver quem necessita. Só quem necessita da presença do pastor. Abre a tua boca para adorar. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Tem direcionamento de Deus para a tua vida. Abre a tua boca. Tem unção de Deus para a tua vida. É para canto releia. Ei, tem consolo, tem conforto, tem calmaria. Aramanto é para canto que ele paraiu. É para canto teramacalaio. É mando ele para cantoranha. Tem cura, tem cura, tem cura, tem cura. Abre a tua boca para adorar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça a voz do pastor. A manada gandoré. Abra a boca e recebe, abra a boca e recebe, abra a boca e recebe, abra a boca e recebe. Aonde houver um crente te adorando, aonde houver um crente glorificando o teu nome, aonde houver um crente que reconhece a voz do bom pastor, renova eles agora, cura eles agora, liberta eles agora, renova. Ananacanta tahalaio, enanacamancho tacanto ré, emicho tututaganda minaralaio. Em nome de Jesus recebe a cura, em nome de Jesus recebe o milagre, em nome de Jesus recebe o renovo, recebe o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Recebe, recebe, recebe. Recebe!